Esse vídeo aqui não é sobre caminhões normais. São máquinas que parecem que foram feitas para quebrar qualquer limite. Caminhões tão absurdos que alguns deles simplesmente não deveriam existir. E eu te garanto, o último dessa lista vai parecer coisa de outro planeta. Então já fica até o final, porque cada um aqui sobe o nível de um jeito diferente. Esse aqui não é só um caminhão, é praticamente a realeza das estradas, conhecido como o rei da rodovia. O Scania 770 V8 é o tipo de máquina que impõe respeito só de olhar. Enquanto o mundo tenta diminuir motores, a Scania fez o contrário. Ela manteve o V8 e deixou ele ainda mais brutal. Agora me fala, isso aqui já parece o máximo ou dá para ir além? Mas agora vem a parte que realmente impressiona, porque por trás desse visual imponente, existe um motor V8 de 16 litros, capaz de entregar mais de 770 cavalos de potência, e um torque simplesmente absurdo. E aqui vai o ponto-chave, torque, porque é isso que realmente move carga pesada. Na prática, isso significa que esse caminhão consegue puxar dezenas de toneladas em subidas sem esforço aparente. É como se o peso simplesmente deixasse de existir. E tem mais, mesmo com toda essa brutalidade, ele consegue manter velocidade constante, onde outros caminhões já estariam sofrendo. Agora pensa nisso, um conjunto carregado, subida longa, outros caminhões reduzindo marcha, perdendo velocidade. E esse aqui continua estável, firme, sem drama. E é exatamente isso que separa ele dos outros. Não é só potência, é controle da potência. Olha esse caminhão, ele simplesmente apareceu no mercado e começou a incomodar os gigantes. O Shackman X6000 não veio para ser só mais um. Ele chegou para disputar topo. São mais de 800 cavalos de potência, um nível que coloca ele lado a lado com os caminhões mais fortes do mundo. Tem um detalhe que muda tudo. Essa força toda não veio da Europa, veio da China. E isso muda completamente o cenário, porque deixa de ser tradição e vira competição de verdade. E me diz, você colocaria um caminhão desses na estrada todo dia? Potência ele já provou que tem, mas o que realmente importa é como essa força funciona no dia a dia. Esse caminhão foi feito para puxar carga pesada sem sofrer, mantendo desempenho mesmo em situações difíceis, subida, peso, longas distâncias. É exatamente aí que ele entra, só que existe um ponto que divide opinião, porque ser forte é uma coisa, agora ser confiável por anos é outra completamente diferente. E é aí que muita gente ainda fica com o pé atrás. Mesmo assim, e uma coisa é impossível negar, ele entrou na briga dos mais fortes do mundo. E já fez todo mundo prestar atenção. Esquece estrada por um segundo, porque esse caminhão aqui não precisa dela. O Ural 4320 foi criado para um cenário completamente diferente. Frio extremo, lama, neve e terreno onde nada funciona direito. Ele nasceu com origem militar, pensado para operar onde veículos comuns simplesmente não chegam. Temperaturas negativas absurdas, condições que travam motores e mesmo assim ele continua. E isso muda totalmente a lógica, porque aqui não é sobre luxo, nem velocidade, é sobrevivência. E me fala, você confiaria sua vida em um caminhão desses no meio do nada? O mais impressionante aparece quando o terreno fica impossível. Enquanto caminhões comuns param, ele continua andando como se fosse normal. Esse modelo consegue atravessar água profunda, lama pesada e terrenos totalmente irregulares sem dificuldade. Na prática, é como se a estrada nem fosse necessária. Só que tem um detalhe importante. Ele não foi feito para conforto. Dentro dele, tudo é simples, direto ao ponto, porque o objetivo nunca foi agradar, foi resistir, e nisso ele é simplesmente brutal. Olha esse caminhão de frente, isso aqui não parece normal, 2 eixos na dianteira. E não é estética, é necessidade. O Western Star 6900 Twin Steer foi criado para lidar com um tipo de carga que simplesmente destruiria caminhões comuns. Aqui não estamos falando de peso alto,
estamos falando de peso extremo, e quando um eixo só não aguenta, a solução foi dobrar, literalmente. E isso já mostra o nível da máquina, porque quando você vê esse caminhão, fica claro que ele foi feito para uma realidade diferente. Na prática, esse sistema distribui o peso de um jeito absurdo. Isso permite carregar cargas gigantes, sem comprometer a estrutura do caminhão. E tem um detalhe que chama muita atenção. Esse tipo de configuração aparece em operações muito específicas, como petróleo, construção pesada e cargas fora de padrão. Ou seja, não é um caminhão que você vê todo dia, e nem foi feito para isso. Ele existe porque existem trabalhos que exigem algo fora do normal. E esse aqui é exatamente essa resposta. Se você chegou até aqui, já dá para ver que você é fã de caminhão de verdade. Então já se inscreve, porque o final desse vídeo vai subir muito o nível. E já comenta aqui, de qual cidade e estado você está assistindo, quero ver até onde esse vídeo vai chegar. Esse caminhão aqui já muda completamente o estilo. O Lone Star não chama a atenção pela brutalidade, mas pelo visual. Ele parece mais um carro clássico americano do que um caminhão de carga. A frente alongada e o design diferente, tudo nele foi pensado para se destacar. E não é por acaso. Esse modelo foi inspirado em carros antigos dos Estados Unidos, trazendo aquele estilo mais retrô, só que em escala gigante. E quando ele aparece na estrada, não tem como passar despercebido. Mas não é só aparência. Por dentro, ele parece uma casa, espaço amplo, cama, conforto para quem passa dias viajando. É o tipo de caminhão feito para longa distância, onde o motorista praticamente vive dentro dele. E isso muda totalmente a experiência, porque aqui não é só trabalho pesado, é rotina na estrada. E mesmo não sendo o mais forte da lista, ele entrega algo diferente: presença, estilo e um nível de conforto que poucos conseguem oferecer. Esse caminhão aqui não foi feito para rodovia comum. O Kenworth 953 foi criado para trabalhar em ambientes extremos, principalmente em mineração e terrenos pesados. Só de olhar já dá para perceber. Isso aqui é outro nível de máquina. O tamanho chama a atenção, mas o que realmente impressiona é a função. Ele foi projetado para lidar com cargas muito acima do normal, em lugares onde o terreno não ajuda em nada. Areia solta, chão irregular, peso extremo. É exatamente esse tipo de cenário que ele enfrenta. E quando entra em operação, fica claro que ele não foi feito para ser comum. O grande diferencial aparece na estrutura. Pneus gigantes, largos, feitos para manter tração onde outros simplesmente afundam. Enquanto caminhões convencionais perdem força, esse aqui continua avançando. Na prática, é como se ele ignorasse o terreno. E isso permite algo que poucos conseguem: transportar cargas extremamente pesadas em locais onde praticamente não existe estrada. Não é sobre velocidade, nem sobre conforto. É sobre capacidade. É sobre força aplicada no lugar certo. E nesse tipo de trabalho, ele entrega exatamente o que promete, sem esforço aparente, mesmo nas condições mais difíceis. Esse aqui não é só um caminhão, é uma lenda da engenharia pesada. O Pacific P-16 ficou conhecido justamente por operar em um dos cenários mais extremos que existem, as florestas do Canadá. Um ambiente onde praticamente não existe estrada, só terra, lama e madeira pesada. E foi nesse cenário que ele construiu sua reputação, não por luxo, não por tecnologia, mas por resistência. Esse caminhão foi feito para um tipo de trabalho que exige tudo da máquina. E quando ele entra em ação, fica claro que ele não segue padrão nenhum. Aqui não existe meio termo, ou aguenta ou quebra. Quando você olha para os detalhes, entende por que ele virou referência. As rodas são gigantes, chegando perto de 2 metros de altura. As cargas que ele transporta são absurdas, toras gigantes,
pesando mais do que vários caminhões juntos. Na prática, isso aqui funciona quase como uma máquina industrial, só que andando. E o mais impressionante é a simplicidade. Sem eletrônica avançada, sem sistemas complexos. Só estrutura reforçada e força bruta. E talvez seja exatamente isso que faz dele tão respeitado, porque mesmo depois de tantos anos, ele ainda consegue fazer algo que poucos conseguem, aguentar o extremo, todos os dias. Chegamos no nível onde a lógica praticamente deixa de existir. Esse aqui é o Peterbilt 379. Isso aqui não é um caminhão comum, é um projeto que ultrapassou qualquer limite. Um Peterbilt clássico que já seria impressionante por si só, mas que recebeu algo completamente fora do padrão. Um motor V12 de 27 litros, um tipo de motor que normalmente estaria em máquinas industriais ou até embarcações. E quando isso entra em um caminhão, tudo muda, porque aqui já não estamos falando de transporte, estamos falando de potência extrema, sem compromisso com o convencional, sem compromisso com o normal, só força levada ao limite. E quando você vê os números, fica ainda mais absurdo. De fábrica, o Peterbilt 379 normalmente trabalha com motores na faixa dos 400 até cerca de 600 cavalos de potência, dependendo da configuração. Mas é aqui que tudo muda, porque algumas versões modificadas levam esse caminhão para um nível completamente diferente. Projetos customizados conseguem chegar perto dos 1000 cavalos de potência, utilizando motores gigantes adaptados, como o V12 de origem Caterpillar. E isso transforma completamente a máquina, porque deixa de ser um caminhão convencional e passa a ser algo extremo. Na prática, é potência suficiente para exigir controle total. Se for mal aplicada, essa força trabalha contra o próprio caminhão. É nível de torque. É nível de torque que pode forçar a estrutura e mostrar que aqui já não estamos mais no limite comum. Isso aqui é outro patamar. E é exatamente isso que coloca ele no topo dessa lista. Porque enquanto outros caminhões foram feitos para eficiência ou resistência, esse aqui foi levado além, muito além. Virou uma prova do que acontece quando alguém decide ignorar qualquer limite mecânico. E talvez seja por isso que ele fecha essa. E no fim, não é sobre qual caminhão é o mais forte, nem o mais rápido, é sobre até onde o ser humano consegue levar uma máquina. Porque quando você olha para isso, não parece mais engenharia, parece exagero, parece impossível, mas mesmo assim, eles existem.